Muito boa noite a todos, nossos amigos, né, companheiros, aqueles que estão acompanhando nossos trabalhos, né, desse trabalho nosso aí do Digi Estudo, esse projeto nosso do Digi Estudo, né, os evangelizadores, os evangelizandos, os trabalhadores de um modo geral que acompanham, todos aqueles que acompanham de alguma forma, né, através dos compartilhamentos que a gente faz nos grupos, que acompanham os nossos trabalhos, né, e especificamente essa atividade. Meu boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui junto para poder estudar um pouquinho mais, né, assuntos importantes da doutrina espírita, assuntos que a gente aborda, e é importante abordar à luz da doutrina espírita, né, que nos clareiam, nos iluminam, nos auxiliam a compreensão da nossa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente fundamental no nosso mundo, que é a questão da família, né, família e evangelização da família de um modo geral. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui uma convidada, uma amiga minha já de bom tempo, não tão grande tempo assim, né, mas um tempo já razoável, né, já minha companheira já de algum tempo de grupo de estudo, né, a gente já conduziu o grupo de estudo junto, alguns trabalhos de outros trabalhos na Vinha, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, de desenvolver, e a Rita, né, a Rita trabalha na Vinha, no departamento, né, de estudos, né, facilitadora, e também a coordenadora da área da família, né, do AFA, né, ou do DAFA, né, antigamente era DAFA, agora é AFA, né, a área da família, né. Então, obrigado, Rita, por aceitar esse desafio para trabalhar com a gente nessa noite. Seja bem-vinda nesse trabalho aí. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço o convite para falar a respeito de família. E é verdade, ainda alguns de nós chamam DAFA, outros chamam AFA, fica, né, meio... mas não tem nenhum problema, na verdade, né? Na verdade, essa sigla está sendo trocada gradativamente, aos pouquinhos ela vai ser substituída pelo AFA. Sim. E eu queria dizer que não foi ao caso que eu caí na área da família lá na Vinha. Então, é muito engraçado, a minha entrada na Vinha foi pelo ciclo de paz, que era assim chamado antigamente, né? E aí depois eu me afastei, porque eu fui estudar no sábado à tarde, fiquei bastante tempo afastada, fiz a mediunidade de tarde, e no outro, quando nós estávamos terminando a mediunidade, nós passamos para terça-noite. E então eu fiquei com o sábado livre, né? Pensei na minha mente, vou ficar com o sábado livre. Mas aí a Isabelle, minha filha, que é muito questionadora, nos 2 primeiros sábados ela foi para Vinha. No terceiro sábado ela disse para mim, tu não vai mais? Senão eu não tenho mais nada na Vinha sábado. Ah, então eu vou para evangelização, mas tu não vai lá ficar com os pais lá no salão? E aí eu refleti, pensei, né? E de fato ela tinha toda a razão. Não era porque eu estava no grupo de estudo que eu não teria que fazer parte do grupo, né, da evangelização na família, que era o encontro dos pais ali. Então, essa foi a minha entrada, assim, na Vinha, e já faz quase 10 anos que eu tô na Vinha, né, então é um tempão, assim, né, a gente fica pensando tudo que a gente já fez, né, é pouco, mas ao mesmo tempo foi muito intenso, né. É verdade. E é legal porque muitos pais acabam indo justamente vendo, né, os filhos vão e os pais vão meio que atrás, né, por convite dos filhos, ou pelo exemplo dos filhos vão indo, e isso é legal também, né? Então, é legal. São experiências que a gente tem que valorizar, né? E a gente vai refletindo que é o que nós vamos conversar hoje um pouco, daqui a um pouco nós vamos falar sobre isso, né? Não adianta eu aplicar algo no meu lar e eu não ter aquela ação, né? Então, é bom para ela ir na evangelização, né? E com nós, certeza, quanto pais, né? A gente também precisa buscar, né? É verdade. Mas legal, então tá, Rita, bem-vinda. Vamos começar a nossa atividade. Tem várias questões para ti relacionadas, obviamente, à questão da família, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer, né, é justamente sobre a questão da importância da família. Qual a importância da família na evangelização
da criança e do jovem, mas principalmente da criança, porque é aquele início, né? A criança já está uma caminhada, iniciando uma caminhada, o jovem já tem uma certa caminhada, e a criança está caminhando. Então, qual a importância da família na evangelização da criança? Eu fiquei refletindo a respeito dessa pergunta, e eu queria iniciar com uma fala que está lá no pelo Martins Peralva, no Estudando o Evangelho, que ele vai iniciar dizendo assim para nós, que evangelizar é ligar com o Evangelho, é sintonizar as almas com Jesus, é estudar, compreender e vivenciar as lições do Mestre. Esse pedacinho, assim, é para a gente pensar o que é evangelizar, né? Então, qual é o processo da evangelização? E, em contrapartida, eu também vou fazer uma outra pergunta aqui para nós. Qual é a nossa primeira escola? Então, a gente reflete a respeito disso. Qual é a nossa primeira escola? Eu gosto muito de falar, assim, que quando o espírito está aqui, chegando para essa existência, né, da vida, da matéria, qual é a porta de entrada, no sentido figurado, né, que ele vai entrar nessa nova existência dele? Vai ser através dessa família. Então, a nossa família é a nossa primeira escola. Muitas vezes a gente pensa que a evangelização, ela se dá somente ali na casa espírita, naquele momento, no sábado, naquela 1h30, né? Como nós tínhamos presencial, estamos tendo online. E aí a criança, principalmente a criança, como tu disseste, está naquele período, né? Que pode ser moldado, pode ser trabalhado, vai para casa e aí acabou. Ele só vai ter esse contato de novo no próximo sábado. Então, onde é que eu quero chegar com isso, né? A Joana de Ângeles diz assim para nós, lá na constelação familiar: como elemento fundamental na educação, a orientação religiosa, a família torna-se inadiável. A criança absorverá o aprendizado que deverá ser acompanhado pela real vivência dos ensinamentos por parte dos educadores. Então, quem são os educadores? Nós estamos falando de pais, mas hoje, na atual situação, né, que são vários tipos de famílias, várias relações, a família hoje são vários tipos, então, é pai, é mãe, mas a gente sabe que às vezes é o avô, a avó, um tio que assume aquela orientação. Então, quando ela fala isso para nós, a importância da família no papel da evangelização, de nós conseguirmos, junto com o trabalho da evangelização na casa espírita, nós conseguimos integralizar tudo isso. E também a gente não pode esquecer que o Santo Agostinho nos fala da nossa missão quanto pais, né? De nós apresentarmos aos nossos filhos, às nossas crianças, esses espíritos que estão chegando a Deus. E Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Então, é muita coisa que vai pautando e que vai nos dando a importância da família. Então, quando ele fala isso para nós, deixai vir a mim os pequeninos, é nós conduzirmos a essas crianças a Jesus, aos seus ensinamentos. Então, não tem como a gente dividir, é algo que eu trabalho muito, essa questão na família, que não tem mais como a gente separar a família, pai, mãe, tio, avó, das crianças. Então, às vezes é muito engraçado, tu tá ali na evangelização e tu escuta conversa de criança, né? Tem adolescente, tem bebê, e eu, opa, peraí, tem criança, e essas crianças não estão na evangelização, e de uma forma muito delicada, e eu vou esperando um momento propício, eu sempre pergunto: mas olha, tem criança, tu já conversou com o responsável da infância e juventude? Vamos lá, vamos passar o contato, quem sabe começa a participar, porque a gente tem que pensar que o trabalho ele tem que ser junto, né? E nós vamos ver daqui um pouco nas questões, não tem como o Centro Espírita desenvolver todo um trabalho e se a família não está conectada. E aí a gente fica pensando, né, Carlos? Chega lá a criança em casa: mãe, pai, aprendi a respeito que a gente não morre. Por exemplo, né, do jeitinho da criança em falar. Se o pai não estiver ali conectado, não estiver buscando também a sua auto-evangelização, como que ele vai também ensinar aquela criança tudo isso, né? E aí tem uma questão que eu acho muito interessante que a Joana trabalha
nas suas obras, né, da psicologia, que ela fala que de uma forma inconsciente e muito forte nós buscamos a Deus. Só que quando a gente faz essa busca a Deus, a gente precisa de imagem, a gente precisa de atitude, a gente precisa de atos para nós buscarmos a Deus. Então ela faz essa comparação para que a gente busque esse caminho. E ela faz essa comparação com a criança. Que a criança precisa também, ela busca esse caminho e através de quem? De nós pais, que somos aqueles, e nos pais, gente, vamos abranger, tá? Eu vou falar muito vezes pais, mas eu quero dizer que envolve aí quem está responsável pela criança, tá? Então, nós pais temos essa condução, né? Essa orientação na estrutura, de uma certa forma influenciando sim a criança, né? Claro que a gente não determina algumas coisas, né? Algumas situações, mas nós influenciamos. E como tu falaste lá no início, a criança é o melhor momento, né? É o mais propício ali. O Kardec trabalha isso, ele fala, né, da criança, da infância. E o Emmanuel tem uma fala tão bonita no Pensamento e Vida que ele diz assim: ele comparou a infância com a argila que pode ser moldada. Então é um momento ideal, né, para que a gente possa apresentar essa criança, né, a Deus, aos ensinamentos, à vivência. Não sei se te responde. Não, tá ótimo, porque na verdade a família tem realmente esse papel fundamental. E como tu falou uma palavra que eu acho que é bem importante, que é a questão da conexão, né? Porque como se, imagina, a criança participa e a família não está envolvida. Então, há uma desconexão, né? Então, tem que ter uma conexão da família com a criança ou com o jovem, e ambos, né? Família, criança e jovem, com Deus, né? Então, a conexão de todos. Então, realmente, a família tem um papel fundamental nessa questão da evangelização. E se a gente for pensar, o Centro Espírita nos oferece ferramentas para isso, né, Carlos? Sim. Nós temos lá a evangelização, depois nós vamos falar a respeito disso, mas o Centro Espírita nos oferece essa ferramenta, né, para que a gente possa ter todo um amparo, né, uma forma segura, um roteiro seguro para seguir, né? Isso é importante porque quem não conhece a fundo não sabe, mas a sociedade espírita é muito rica nesses recursos, né, de facilitar, de promover essa integração, esse trabalho. E aí eu queria te perguntar outra coisa sobre, já pegando também essa questão da família, como é que a gente pode evangelizar uma família, por exemplo, né, uma família que não tem religião, que não tem nenhuma conexão, né, espiritual com nada, mas a criança participa da evangelização, a criança gosta, né, desses aspectos, porque isso, de certa forma, até em alguns casos, assim, até não é tão difícil a gente encontrar, né? Até perguntei isso, essa mesma pergunta eu perguntei de um outro enfoque, em alguns outros trabalhos a gente fez, né? Mas é sempre bom a gente pensar e ver outros aspectos, né? Um aspecto do lado da família agora, que eu tinha comentado antes, se não me engano foi com a Núcia, que fez um trabalho com a gente, se não me engano eu perguntei para ela, mas com o lado da questão da educação. Aqui eu estou te perguntando do lado da família, né? Como é que a gente pode, então, evangelizar essa família que os pais não têm conexão nenhuma espiritual, sendo que os filhos têm, né? Qual o desafio aí? É um desafio bem grande, assim, se a gente for pensar, né? Sabe que quando os 2 últimos anos, antes de entrarmos na pandemia, o ciclo de paz passou a se chamar evangelização na família. Por quê? Porque é para todos, né? Não é somente a paz, que inclusive tem crianças na área da infância e juventude, mas envolve até mesmo aquela família que não tem criança, não tem jovem, para que esteja incluso, né, na área da infância e juventude. Se a gente for pensar, como nós falamos anteriormente, a família é a nossa primeira escola, o nosso primeiro núcleo. Essa orientação, ela deveria vir da família, né? A Joana de Ângeles trabalha muito nesse capítulo da orientação religiosa. Quem deveria iniciar esse processo todo é a família. Aí tu tem pais, como diz, né, que não possuem religião, mas os filhos estão lá, estão frequentando, gostam, né? E entra a questão também da gente trabalhar a visão sistêmica da família.
Porque a família, ela não pode ser desmembrada. Assim como a gente fala da saúde integral, que deve ser vista no todo, a família também precisa ter essa visão sistêmica. Ou seja, né, onde um não está legal, onde um está com alguma dificuldade, envolve toda a família. Porque a gente percebe isso, né? A gente percebe isso muitas vezes naquela criança que tu vê que ela tem alguma coisa que não tá legal nela, às vezes ela gostaria que os pais estivessem ali presentes, os pais não estão, os pais não seguem essa linha, e entra aquela questão, né, aquela criança que vai chegar em casa, vai contar as novidades, isso é algo assim, eu vivenciei isso como mãe, da minha filha sair em casa, hoje foi um dia que eu conversei, e aí, como é que foi o encontro, o que vocês trabalharam, ela sempre me relatava. E era legal a nossa resposta, porque ela conversava e eu conseguia conversar com ela de volta. Então, o Divaldo fala, né, nas obras dele, todas que envolvem família, que não basta somente a criança e o jovem estar na casa espírita, né? Claro que isso é importante, né? Ninguém está dizendo, então a criança e o jovem não podem ir. Não, é importante, já é um começo, porque muita criança, e é interessante, Carlos, que nós temos um exemplo na nossa casa, de uma pessoa muito querida, que é caravaneira, fizemos muitas visitas juntas, e ela sempre contava essa história nas famílias que a gente ia fazer visita, ela sempre relatava, minha filha que me levou para a casa espírita. Então, nós temos um exemplo concreto entre nós, né, que aconteceu isso, a menina ia, às vezes sozinha, às vezes eles deixavam ela lá e os pais iam para casa. E hoje ela é uma grande trabalhadora da nossa casa. Então, ele diz que não é o suficiente só o jovem estar incluso. É um desafio, Eu acredito que a área da família e a área da infância e juventude tem que trabalhar muito junto, né? Isso é algo assim que eu percebo cada vez mais, que eles têm que estar conectados, né? A gente tem que ter essa conexão para que a gente possa trocar ideia. Olha, aquela criança vem, os pais estão com vocês, eles frequentam, e a gente buscar, né? Buscar com toda... sem julgamento, sem imposição, conversar com a família, trocar uma ideia, né? Quem sabe fazer um convite. Por exemplo, tu pode começar fazendo um convite para participar da reunião que o DIG realiza com os pais, né? Já é um começo para aqueles pais irem até o centro espírita e conhecerem o trabalho. Porque às vezes eles não têm dimensão do trabalho que é realizado. Então, e tem outro detalhe nisso tudo, que como eu fiz um curso da Joana, e foram coisas que me abriram muito a mente, e ela fala muito da questão que a gente também precisa perceber que pai e mãe também são espíritos que estão buscando o seu crescimento. E são pessoas, né, como todos nós somos, que temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e muitos de nós têm muito no seu inconsciente, e até mesmo muito presente no consciente, questões íntimas da relação com a família, com a mãe e com o pai. E às vezes não teve essa base, essa orientação religiosa. Não teve também, né, essa questão dessa aproximação, de realizar um Pai Nosso na hora do almoço, de agradecer pela comida, de fazer uma prece na hora de dormir. E essa mãe, esse pai casam, vão construir a sua nova família e eles vão introjetar nessa família tudo aquilo que eles trouxeram. Eles não conseguem quebrar aquele ciclo, né? E aquele ciclo continua. E pode ser que se aquela criança, essa criança que vai no centro espírita e os pais ficam em casa, tu pode ter certeza que ela vai levar uma outra ideia quando ela for montar, quando ela, né, construir um novo lar dela. Então, evangelizar uma família nessa situação tem que ser feito com muito amor, com muito cuidado, sem julgamento, né? Aos pouquinhos. Falou uma coisa que eu acho muito interessante da questão da família como um sistema, né? E, na verdade, é justamente isso. São várias engrenagens. Quando tiver uma engrenagem que não está funcionando bem, afeta as outras de alguma forma. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, um olhar que a gente tem que ter, né?
E aí eu queria te perguntar... Carro, né? É que nem carro, né? Que falam de uma coisinha não tá funcionando, né? Afeta as outras de alguma forma. Afeta e a as gente outras. A gente falou agora em desafio, e aí eu queria te perguntar justamente qual a maior dificuldade com trabalhar com a família, com os pais, porque antes da gente começar aqui, eu estava lendo esse livro aqui, que até a Carol me deu de presente alguns anos atrás. E fala muitas coisas sobre a questão da dificuldade da família, o vazio existencial, os limites que tem que ser dado, questões espirituais, enfim. E eu queria te perguntar, na tua opinião, né, como diretora do departamento, qual é essa maior dificuldade no trabalho com a família? Tem 3 coisinhas assim que através do estudo que eu fiz, que ficou muito presente, né? E eu falo e nós aqui estamos falando quanto família também, né, Carlos? O nosso desconhecimento, o nosso orgulho e a nossa invigilância, né? Então, são coisas assim bastante difícil de tu conseguir trabalhar. Se é difícil trabalhar em nós, quem né, dirá querer trabalhar isso com o outro, né? E tem um detalhe no nosso encontro da evangelização na família que não acho que seja uma dificuldade, é um desafio, né? E eu vou trazer um exemplo que quando a gente, antes de chegar a pandemia, eu estava falando sobre isso, né? Nós tivemos 2 anos assim que foram muito intensos no sábado. Tanto a área da infância e juventude, né? Aquelas crianças se multiplicaram ali, aquele salão lotado, e a nossa área da família ali também éramos em 20, às vezes tinham 20 e poucos pais, né? Frequentando, muitos com criança, mas interessante que alguns que vieram me perguntar, eu não tenho filho, eu posso participar, né? Então foi crescendo o trabalho. E nós tínhamos nesse trabalho alguns desafios, né? A falta do limite com a criança, que era muito falado nas conversas, né? A gente percebia pelas conversas que não tinha limite, né? Que faltava a mãe, o pai trabalhar essa questão em casa. Outra família que confundia um pouco, né? A questão da doutrina espírita, né, com a questão mais espiritualista, porque a gente sabe, né, que nem todo espiritualista é espírita. Então, veio com aquela ideia, e aí a gente falava alguma coisa, não que fosse algo errado, né, mas era um desafio para nós podermos mostrar a luz da doutrina espírita, porque era uma família muito presente, outro tipo de religião. E aí nós tínhamos que tentar mostrar a luz da doutrina espírita. Então, vinha coisas de mistificação. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção naquele ano, antes de entrar a pandemia. E aí, claro, um pouco se perdeu, porque algumas dessas famílias não estão fazendo online conosco. Então, isso era um desafio ali para nós, né? Para que a gente pudesse manter e passar a luz da doutrina espírita. Mas eu queria trazer aqui dessa obra do Divaldo, que é organizado pelo Luiz Fernando Lopes, que é Vivências de Amor em Família. É o mesmo que organizou Sexo e Consciência. E esse livro é maravilhoso, gente. Eu até indico para todos vocês, assim, muito bom, vale a pena a gente ler. E a gente lê bem rápido, porque ele é uma leitura fácil. Ele vai vir falar num capítulo a respeito da família no centro espírita, tá? E ele começa falando, dizendo aqui para nós, que ele vê muito assim, circular na sociedade a ideia de que os pais devem criar os seus filhos com a máxima noção de liberdade, principalmente no que tange à opção religiosa. Então, muitos pais falam, né, não, agora que ele é pequeno, ele não precisa nada, a gente não precisa levar em lugar nenhum. Então, quando ele for maiorzinho, ele faz a escolha dele. Divaldo diz que isso é um grande equívoco, né? E nós vimos isso anteriormente, porque é ali na formação da criança que a gente consegue dar as primeiras orientações, é mais fácil de adaptação, aquele espírito está chegando, está se adaptando. E aí ele fala que a questão religiosa ela é fundamental. Mas o que eu queria trazer aqui, que é muito interessante, que ele vai trazer aqui para nós um exemplo muito claro de uma grande dificuldade e desafio que nós temos quanto família no Centro Espírita. Que ele traz um exemplo das famílias que frequentam o Centro Espírita, que são trabalhadores do Centro Espírita, que têm alguma atividade,
e que tem filhos adolescentes, principalmente os adolescentes. E ele percebeu que muitos desses adolescentes chegavam nessa fase dos 12, 13 anos, saíam do centro espírita, não frequentavam mais. E aquilo ali começou a chamar muita atenção dele. E ele foi conversar com esses adolescentes. O que estava acontecendo? E ele disse que a situação, as queixas que os adolescentes fizeram eram muito graves conforme o teor dessas queixas. Eu só vou trazer um exemplo, tá? Que tem um que diz assim para ele: por que deveria ir ao centro espírita? Papai me obriga a fazê-lo, mas vive discutindo com a mamãe, como se fosse cão e gato. Eu acho que tudo isso é uma farsa. Será que é necessário que eu esteja na evangelização para ser alguém equilibrado? A história continua, mas aonde eu queria chegar? Justamente, olha a percepção desse adolescente. Será que é necessário que eu esteja na evangelização para ser alguém equilibrado? Porque na cabeça dele, na construção dele, o pai trabalha na mediunidade, trabalha com a criança, trabalha na evangelização, daí ele vai citando aqui. Minha mãe e meu pai trabalham em tudo na casa espírita, mas chegam em casa, eles não têm tempo para nós, eles não têm paciência, a ação dele, resumindo, né, gente, a ação deles, dos pais, não condiz com aquilo que a teoria deles. Então, a percepção daquele adolescente é incrível se a gente for pensar. Por que eu tenho que estar no centro espírita se os meus pais não estão me passando, não estão agindo conforme tudo aquilo que lá eu vou lá e aprendo? Claro que Divaldo, né, vai dizer assim para ele: seus pais são espíritos, muito doentes, meus filhos. Ou seja, né, e aí entra aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Nós somos espíritos, todos nós temos as nossas dificuldades, e a gente precisa ter esse olhar também com esses pais. Então, isso é um grande desafio, tanto para nós da área da família, quanto para a área da infância e juventude, se nós formos pensar. Porque chega aquele período da adolescência, Carlos, eu falo até por experiência, que eu tenho minha filha com 16 anos, e eu vou te dizer como ela vê eu no estudo, ela vê eu em casa, ela vê a minha dinâmica, né, o meu movimento, isso para ela é muito importante. Quando ela me disse, mas tu não vai mais? Eu também não vou. Né? Por que eu tenho que ir e tu pode ficar em casa? Então, isso é um grande desafio. Eu não vejo como dificuldade. Isso eu vejo como um grande desafio. Dificuldade, sim, é tu trabalhar alguns temas, como orgulho, como perdão, a invigilância, o desconhecimento da doutrina, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado nas falas também, para que a gente possa, dependendo de uma fala, a gente tem que resgatar aquela fala, para as pessoas não saírem com uma percepção, né, equivocada. E eu achei muito interessante essa parte aqui do Divaldo, porque ele exemplifica bem para nós, né? Isso que ele está falando aqui de trabalhadores, gente. Mas não são só trabalhadores, né? Nós estamos falando do desafio no geral com a família. Essa questão, a questão do exemplo, né? O seu exemplo, mostrar realmente. E aí eu me lembrei de uma frase do Paulo Freire que ele fala, né? Que a gente tem que personificar a palavra através do exemplo, né? Ou seja, tem que ter o exemplo, tem que ser reflexo das tuas palavras. E é um desafio realmente, né? Não é fácil. É um desafio. É um desafio para nós, né? Sim, com certeza. Imagina para uma família que desconhece, que não compreende, que não entende, né? Se para nós que buscamos tudo isso, às vezes a gente se pega falando uma coisa e agindo de outra forma, né? Então, imagina. E aí, Rita, eu queria te perguntar, assim, como diretora desse departamento, dessa área, né? Eu queria te perguntar 3 perguntas aqui, tá? 3, numa vezada só, que tu pode responder elas na sequência. A primeira, tá. Tu falasse como é que funciona o AFA, o DAFA na vinha, né? Como é que funciona, para quem ele se destina, enfim, né? A segunda pergunta, como buscar o auxílio, a ajuda, e como participar do DAFA da Vinha de Luz. Então, para que as pessoas talvez estejam assistindo a gente, quer saber, ficarem interessadas, quer saber como participar. Então, como é que a gente pode orientar elas nesse aspecto?
E também outra pergunta, né, já falando tudo sobre o AFA, né, até que ponto vai o trabalho do AFA, né, numa casa espírita? Qual o limite de ação? Até onde ele pode ir, né, essa área do departamento? Até onde os integrantes, né, a direção, enfim, pode adentrar na família? Qual o limite? Né? Então, eu queria que tu respondesse essas três aí que estão relacionadas com essa área da família. Tá, primeiro eu vou começar falando como funciona o trabalho do DAFA, né? O trabalho do DAFA, ele cresceu muito, assim, nos últimos anos, né? Nós temos muitos trabalhos. Todos os nossos trabalhos estão funcionando, né? Todos eles, de forma online, todos estão funcionando. É um trabalho que visa toda a família, né? Ele vai observar a família na sua integralidade. Então, todo mundo pode participar, tem trabalho desde lá, antes da gestação, eu sempre digo, tem trabalho até para aquele que está tentando, está gestando, tanto a gestação biológica quanto a feita pelo coração, adotiva, né? Isso, adotiva. Inclusive, nós realizamos um trabalho muito bonito sobre adoção, fizemos uma live na quarta-feira, agora em maio, que falava sobre presente de coração, sobre adoção, a visão espírita, né? Então, desde ali até a longevidade, né? Então, o trabalho realmente abrange todo mundo. E em parceria, nós temos o trabalho do DIGI, né? Que faz, então, com as crianças e jovens. O trabalho, assim, a gente tem desde lá das famílias gestantes, nós temos os caravaneiros, que é um trabalho maravilhoso, né? Estamos fazendo só os lares, por enquanto, né? Os outros não podemos fazer, porque envolve mais coisa. Mas nós temos nos Lar Santo Antônio excepcionais, temos no presídio, temos nos asilos, o aprendizado é enorme, né? Não tem nem como, é só sentindo mesmo para a gente poder falar a respeito do trabalho. Temos, eu fiz uma colinha para lembrar de todos os trabalhos, porque são muitos. Temos a longevidade, que é o Vozes de Luz e a inclusão digital. Temos o ENFAS, que é o Encontro das Famílias Espíritas, que vamos ter daqui um pouco lá na frente, já estamos pensando. Temos o Encontro de Casais, que esse ano a gente fez de uma forma virtual, foi muito legal o jeito que ela abordou, justamente para a gente resgatar esses laços afetivos. E temos, eu acho que os trabalhos são esses. E a evangelização na família, né, que ocorre todos os sábados. Quanto aonde buscar todo esse trabalho, gente, nós temos esse trabalho, todos esses trabalhos, com exceção dos caravaneiros, tá? Todos os trabalhos, nós temos os CAD, que são feitos com muito amor e carinho pela Elaine, desculpa. A Elaine, assim, ela faz, não tem nem como dizer o carinho que ela faz nos nossos CAD. Então, todos eles são feitos por ela põe o nome ali da pessoa que pode contratar, isso é feito pelo mural virtual, se o link é colocado ali. Na gestante, a Andréia é a coordenadora, daí temos o Márcio e o Cláudio trabalhando junto com a Andréia, eles são responsáveis em colocar o link no mural virtual. Na evangelização na família, sou eu e a Michele, que coordenamos, que cuidamos. No Vozes, é o Benir e o Silvio, que estão à frente. E na inclusão digital, nós temos o Marcelo e o Fernando, que é lindo o trabalho da inclusão digital também. É sempre uma alegria o trabalho lá, sempre né, eles vão viajar, fazem, olha, muita coisa, é muito bacana. Então, todos os nossos trabalhos têm onde procurar, tem como encontrar, e nós temos a nossa página do Face, né? Que qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ali que alguém entra em contato, tá? E podem entrar em contato comigo direto também. Certo? Tem vários lugares para buscar ajuda. Tem vários lugares para buscar ajuda. Uhum. E tem também um outro lugar que nos indica muito para os caravaneiros, que é o atendimento fraterno. Então, quem passa pelo atendimento fraterno, e dependendo do olhar da Elza, da Silvia, do Robson, que realizam, eles encaminham para nós, os caravaneiros. Os caravaneiros aumentou muito na pandemia também, o número de famílias que a gente está visitando. Mais alguma coisa a respeito? Ficou alguma coisa para trás? Não, até onde vai o limite, né, do trabalho do DAFA? Sim. E aí,
essa questãozinha é uma questãozinha para a gente refletir muito, né? Até onde vai a ação, né? O limite de ação do DAFA. Eu acredito que o nosso limite vai até onde começa a do outro. E nós temos que ter muito esse olhar. Nós não podemos entrar de supetão, querer impor, né? Querer colocar, não, agora tu tem que participar do ESG, porque o ESG vai te fazer bem, porque agora tu tem que participar no sábado. Não, tudo é feito um convite. Nós convidamos, a pessoa vai, gosta, não vai 2, não vai 3, a gente conversa. Ah, como é que tá? Tá tudo bem? Estamos sentindo tua falta. Nada que entre, sabe, que interfira na família em si, né? Porque a gente tem que cuidar muito a nossa liberdade, a nossa, né, escolha, liberdade vai até onde começa do outro. Eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente lida muito ali com várias situações, né? Vai desde lá da escolha religiosa, né? A questão do materialismo, a questão dos nossos excessos, né? Que às vezes ocorre ali um desvio de conduta. Por exemplo, lá nos Caravaneiros, a gente faz muita visita com famílias, né, com alcoolismo, com depressão profunda. Nós tivemos desencarnação de familiares dentro das famílias dos caravaneiros. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Então, a gente não pode chegar para uma família, a gente está lá visitando há 3 anos. Olha, meu marido desencarnou do Covid. Ah, mas é assim mesmo, agora ele vai seguir a caminhada? Não, a gente tem que ter todo um cuidado para conversar com aquela família, até para que ela não desista da gente, né? Não desista da gente no sentido da doutrina espírita, né? E, então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E outra coisa, Carlos, a área da família, a nível de FEB, ela tem várias campanhas permanentes. Então tem lá, o melhor é viver em família, né? Em defesa da vida, construamos a paz, promovemos o bem. Então, através desses trabalhos, a gente também consegue levar a mensagem para a família, né? Inclusive, agora, esse ano, a área da família pela UME vai iniciar uma dessas campanhas, que é a Suicídio Não. Então, se a gente for pensar, é uma forma de tu levar a mensagem para a família sem interferir e sem agredir, né? Muitas vezes a opção daquela família, né? Eu acho que a palavra, são 2 palavras, uma é não agredir e a outra é acolhimento, né? Eu acho que isso, acolhimento. Acolher a família, né? Acolher no sentido de saber que a família tem suas particularidades e que a gente não pode querer impor nada, né? Acho que é bem isso aí mesmo. E aí, Rita, eu queria, assim, entrar num aspecto, talvez seja um aspecto bem delicado também, que tem a ver com essa questão também, que nessa observação, nessa percepção dos coordenadores, né, da área da família, e que no trabalho em conjunto com o DIGI, quando percebe que há uma criança numa situação de maus tratos ou de violência, o que a gente deve fazer, né? A gente, eu digo, quem está envolvido, né, seja evangelizador, seja o pessoal da área da família, porque realmente é uma situação complicada, né, e eventualmente pode acontecer. E o que a gente deve fazer? Essa questão tu trazendo essa questão, ela é bem profunda, se a gente for pensar, né, porque muitas vezes a gente escuta assim, né? Vou falar um jeito bem simples de falar. Briga de marido e mulher, por exemplo, ninguém mete a colher, né? Então, é uma situação bem, bem difícil, mas que a gente também não pode se esquivar, né? Como tu disseste, né? De acolher aquela família e de ver o que a gente pode fazer. Eu acredito muito que o trabalho esse tem que ser feito em conjunto, tanto com a área da infância e juventude, quanto a área espiritual. A área espiritual é importantíssima nesse processo todo que a gente faz na família. Quando a gente estava presencial, nós sempre tínhamos alguém ali a postos, se precisasse, por exemplo, do atendimento fraterno. E, claro, se a gente vê alguma coisa, a gente continua encaminhando, né, a família para esse atendimento. E, novamente, eu reforço que a gente não pode esquecer que aquele pai e aquela mãe, não estou dizendo que está certo ou está errado
agredir a violência, não estou dizendo isso, mas a gente também não pode esquecer que tanto a mãe e aquele pai, ou aquele que está à frente daquela criança, orientando, ela é uma pessoa que muitas vezes se equivoca, ela ignora alguns fatos, ela também está em conflitos internos. Então, a gente precisa trabalhar, e nós trabalhamos agora há pouco, no nosso trabalho da evangelização, a comunicação não violenta. Porque, Carlos, eu penso assim, e eu aprendi muito na área da família, né? Como eu disse, não é um acaso que eu estou na área da família. Eu aprendi muito. Quando tu chega em casa, tu saiu para o trabalho, tu deu uma ordem para o teu filho. Eu quero o teu quarto limpo. Né? Tu dá uma ordem. Tu chega em casa, o quarto não está limpo. Qual é a comunicação que tu vai ter com teu filho? De que forma que tu vai abordar aquilo ali com teu filho? E aí entra a comunicação não violenta. Então, muitas vezes, ao invés de chegar em casa e brigar, gritar, espernear, bater, né? Porque aquela criança ou aquele jovem não arrumou o quarto, tu vai conversar, tu vai falar, tu vai chamar atenção, mas de outra forma. Né? Poxa, filho, vamos fazer o seguinte, eu tô louca para fazer uns negrinhos, eu tenho que dar uma organizada em umas coisas, enquanto tu organiza aqui as tuas, eu organizo as minhas, e aí a gente se encontra lá na cozinha para fazer. É muito diferente do que tu chegar em casa e começar a gritar, seu burro, que tu não faz nada, tu fica o dia inteiro em casa. Essa também é uma violência verbal, ela não é uma violência física, mas a violência verbal às vezes dói muito mais do que a gente possa imaginar. Porque essa violência, ela fica ali, né, no nosso íntimo. E aquilo ali a gente remói, a gente manda lá para baixo do tapete, e lá na fase adulta a gente vai ter uma resposta. E a Joana de Ângeles diz para nós, lá no Amor Imbatível Amor, que ela diz assim, que as impressões de aceitação e rejeição deixam marcas profundas, abençoando com amor e segurança, ou dilacerando emocionalmente. E essas marcas acompanham até a idade adulta, e interferindo na forma de viver, de conduzir os seus atos. E ela fala, né, se referindo à criança ferida no sentido figurado. É a nossa criança ferida que todos nós temos, que nós temos que trabalhar. E aí que fica, né, uma maneira de nós trabalharmos para a gente romper aquele ciclo, para a gente não introjetar no nosso lar, com os nossos filhos, aquilo que eu possa ter vivenciado lá atrás. Então, a gente tem que acolher a família na integralidade também, né? Sem julgamento, sem imposição. Nós temos que trabalhar aquilo que Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, né? A caridade no sentido mais amplo com a família. Porque realmente... Pode falar. Não, eu ia dizer só que é muito delicado, né? Não, mas tu falou essa questão da comunicação não violenta, né? Porque realmente, se tu tem uma ação que talvez, né, não seja assim do tipo por maldade, né? Mas às vezes os pais estão cansados, enfim, um monte de coisa, e vai lá e diz pro filho, mas tu não fez, e aí começa, né? Aquilo vai, como tu falou, vai gerar vai ter uma repercussão na criança que pode ela no futuro, como pai ou como mãe, agir da mesma forma com o filho. E Jesus já fazia justamente esse aspecto de convidar nós a encontrar, a identificarmos nossos erros e trabalharmos para melhorar os nossos erros. Então, temos que seguir o exemplo do mestre, né? Convidar a criança, o jovem, a identificar, a melhorar, a desenvolver. É um trabalho, realmente. E aí, tu até comentou... Não, eu ia dizer, essa é a nossa ação, né? Buscar em nós para que a gente possa buscar essa transformação, né? Sim, com certeza. Tu até comentou um pouco antes ali, né, nessa mesma questão aí, sobre a questão de desenvolvimento espiritual, e aí eu queria te perguntar, assim, a questão do direcionamento, né? Quando há uma verificação da criança, do pai, da família, dos responsáveis, né? E a gente percebe que há um envolvimento espiritual, como é que a gente deve encaminhar, para quem a gente deve encaminhar, né? Qual deve ser o trabalho, né, nesse aspecto? Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que nós temos a área espiritual na casa,
né? Então, é a base, é primordial a gente lembrar que a gente tem a área espiritual, né? E a gente fazer essa interação com a área espiritual, né? Encaminhar, conversar. Nós tivemos algumas situações dessas bem na prática, no nossas visitas de caravaneiro, porque hoje muitas famílias caravaneiras estão participando no sábado conosco, né? Então, a gente fez visita, por exemplo, que a gente sabia que havia influência espiritual, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalha temas pertinentes ao assunto, né? Nós trabalhamos muito esses temas. E temas também, por exemplo, como perdão, porque é algo que a gente precisa desenvolver para que a gente possa fazer esse perdão e poder dar esse perdão e trabalhar essa influência espiritual, que muitas vezes é o que acontece, né? É um vínculo que há entre o encarnado e o desencarnado, por exemplo, né? As doutrinárias, a gente precisa também mostrar para aquela família a importância de assistir às doutrinárias, né? Ali nas doutrinárias, poxa, quanto trabalho doutrinário ali que te esclarece tanto, que te auxilia nesse sentido, né? E tem a outra questão muito importante também, né? Que é o evangelho no lar. E nós, quanto caravaneiros, nós podemos fazer, auxiliamos muitos irmãos a implantar o evangelho no lar. Nós sabemos que o evangelho no lar é o momento em que Jesus, a Joana de Ângeles diz, né? É o momento que Jesus, é o convite da nossa casa, da gente abrir a casa para Jesus, dele estar conosco, né? É o templo de Cristo ali com a gente. Então, esse também é um outro processo que a gente pode auxiliar a família a buscar. Só que eu queria dizer uma coisa que é muito importante nessa questão da influência negativa, que às vezes, Carlos, não importa, tu pode estar numa doutrinária, tu pode estar numa evangelização na família, tu pode estar lá no ESG, mas se tu não buscar em ti essa transformação, tu não vai conseguir trabalhar em ti, tu não vai conseguir desvincular dessa influência negativa. Então, essa transformação, esse processo, nós precisamos fazer que ocorre através do autoconhecimento. Porque se a gente não ficar nos pontuando, né, o que a gente precisa melhorar, e a família é isso, né? Eu sempre digo que a família é o nosso laboratório, eu adoro laboratório, é o meu trabalho. Então, eu digo assim, quando eu entrei no DAFA, eu trouxe muito a minha família, e a família grande, né? Pai, mães, irmãos. Eu trouxe muito a minha família como meu grande laboratório. Eu pensei, poxa, isso não deu certo, eu vou ter que refazer porque alguma coisa deu incompatibilidade. Mas como que eu posso fazer? E assim eu aprendi a conviver melhor com a minha família, a ver eles como eu sou espírito, né, imortal, estou buscando o meu processo de melhoramento, de transformação, eles também estão. E assim a gente faz esse laboratório e a gente vai se melhorando. Então, lá no livro Renúncia, tem uma passagem linda da Alcione, que ficou muito tempo martelando, porque eu reli o livro agora, e ficou muito tempo martelando em mim o que ela diz, né? Quando ela está conversando com o pai, com a madrasta, e ela diz assim, que não devíamos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa. Porque a gente diz, né, a palavra de amor, de carinho, e ela diz assim, também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer, seguir, mesmo diante das nossas maiores dificuldades, porque são diante das nossas maiores dificuldades que muitas vezes a gente não consegue sentir, vivenciar esses ensinamentos. Então, ela diz para nós que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter a razão, a lógica, porque ninguém tem que dizer assim para ti, né, Carlos? Olha, tu tem que acreditar que Jesus veio por isso. Não, a gente tem que entender como que foi a caminhada de Jesus, né? Por que Jesus veio falar desse amor? Por que Jesus falou do amar aos inimigos se o inimigo muitas vezes só quer meu mal? Não pode ser colocada força por imposição a ti, tu tem que ter a razão, a lógica. E só que com isso tu precisa sentir. E sentir é o coração, no sentido figurado, né? A gente precisa sentir esses ensinamentos. E aí se poder vivenciar. E vivenciar são as nossas ações, os nossos atos, né?
é nós botarmos o movimento, né, não no sentido das mãos, assim, no sentido de mão, mas no sentido, assim, de colocar em ação, né, no nosso dia a dia. E é na família que a gente vai conseguir fazer isso, no nosso dia a dia. Então, eu acho que é primordial isso. A gente busca todo esse trabalho, toda essa atividade que a Casa Espírita nos oferece. Mas se não houver a mudança interna, vai ficar ali? Vai ficar. Mas a gente precisa buscar essa transformação para quebrar esse vínculo com esse irmãozinho, que tem outro detalhe. A mediunidade, ela é linda, né? O trabalho que a gente realiza na vinha aos irmãos sofredores é um trabalho que não tem nem palavras para falar de profundo, de bonito trabalho. E são irmãos tão necessitados quanto a gente. E quanto eles também estão precisando de prece e de oração. Então, é uma forma da gente aprender a amar a esses irmãos que também, por ignorância, né, por falta, né, de conhecimento, pela ignorância, pela falta do perdão, que acabam fazendo o processo da obsessão. Quando tu falou no livro Renúncia, eu me lembrei justamente dessas palavras: conhecer, meditar, vivenciar, conhecer, sentir, meditar, vivenciar, que quando eu li esse livro, isso me fixou bastante também. Então, é bem legal que tu falou, eu me lembrei disso, essa parte do livro eu gosto bastante também. Não, é incrível que fica assim, né? E no nosso dia a dia ali, a gente vai botando essas palavras em ação, né? Com certeza. E aí, Rita, eu queria te perguntar, a gente já está chegando, se encaminhando para o final, eu queria te perguntar mais duas questões, assim, né, duas perguntas, e depois eu queria te pedir para deixar uma mensagem para a gente. Mas a primeira questão que eu queria te perguntar é o seguinte: lá no livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre o que seria para a sociedade se não tivesse mais esses laços de família, né? E os Espíritos respondem, né, que seria uma recrudescência, uma volta, né, ao egoísmo, né? E aí eu te pergunto, por que está havendo, por que há tantos casais, tantas famílias se dissolvendo, né? Por que isso? E o que a gente pode fazer justamente para fortalecer esses laços? Eu fiquei pensando, fui olhar essa questão, peguei também aquela obra do Sérgio Lopes, que ele trabalha leis morais e saúde mental, e que ele traz um enfoque, né, a respeito dessa questão. Mas eu acredito que a primeira coisa que tem que pensar que a família, ela tem uma função primordial, que é o aprendizado do amor. Só que a gente confunde um pouco essa questão do amor, né? E o amor é algo que a gente precisa sentir um pouquinho hoje, a gente precisa sentir um pouquinho amanhã, e vai indo, ao longo de toda a nossa existência, a gente vai construindo, desenvolvendo esse amor. Então, como eu falei anteriormente, né, a família é esse grande laboratório, e a gente vai se apresentando da forma que a gente é ali na família, que a gente chora, que a gente se mostra, e que a gente vai montando esse vínculo afetivo. Só que o que acontece, se a gente for pensar, o que acontece muito, que tá, e como tu disseste, essas separações, e a gente tem visto, né, Carlos, e muitas situações de tragédias dentro de famílias, né, de separações, mas outros tipos, assim, de situações que estão ocorrendo, a questão do próprio suicídio, né, que está ali acometendo a família. Mas a gente fica pensando ali, quando fala a respeito disso, que muitas vezes nós não estamos preparados para renunciar a algumas coisas, né? Nós não estamos, assim, preparados para poder resolver algumas situações. E muitas vezes, no primeiro momento, a gente ocorre o quê? A discussão, a briga, né? Daqui um pouco aquilo ali vai se estendendo, e a gente não se dá por conta que ali na família existe algo muito importante que a gente aprende muito no Evangelho, a forma que Jesus nos exemplificou, que é essa caridade que a gente precisa desenvolver no lar. E quando a gente fala dessa caridade, a gente vai incluir aí o perdão, a tolerância, a gente vai incluir a renúncia, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, esse processo nos leva ao nosso próprio egoísmo. E o próprio Sérgio Lopes vai vir trabalhar quando ele diz para nós que muitas vezes, de forma equivocada, nós achamos que felicidade é ter êxito. Ou seja,
né? No sentido material, no sentido de eu ser o melhor, de conquistas materiais, do melhor emprego, do melhor do dinheiro, né? De ter a melhor posição dentro do trabalho, de ter a melhor posição dentro da faculdade. Então, ele trabalha muito essa parte, trazendo para nós o nosso lado narcisista, né? Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar um tempo, vem aí a família. Né? E se sobrar um tempo. E a família vai ficando, E isso ele traz para que a gente possa pensar, e esse é um estímulo ao nosso egoísmo. É quando nós colocamos, sim, a nossa condição na frente de tudo. E a pandemia, ela veio me mostrar duas situações. Uma delas, sim, é a tristeza, o sofrimento que está acontecendo aí nas famílias, né? As separações momentâneas dos entes queridos. Mas no meu ambiente de trabalho, eu converso muito com as pessoas. E as pessoas, eu acho que vão ali, muitas desabafam comigo. E muitas das pessoas que eu ando conversando, muitas me disseram a mesma coisa. Olha, eu não tinha tempo para o meu pai e para minha mãe. Eu não conseguia visitar eles no fim de semana. Agora, com a pandemia e com essa situação toda aí, né? Não vamos para o supermercado, vamos evitar sair, né? Preserve as pessoas mais idosas, porque o vírus é muito letal. Eu comecei a ir no supermercado para ela, levava todo fim de semana, levava medicamento, e não entrava na casa dela, não entro, deixo tudo ali no portão, mas eu vejo meus pais. Então, agora, ele se deu por conta da importância da família. Né? A importância dos pais que estão lá, isolados, muitas vezes sem ver os netos, né? A pandemia separou muito a questão dos avós com os netos, que é um sentimento lindo entre avós e netos, né? Então, veio para mostrar o quanto nós somos capazes de deixar um pouquinho o nosso lado do egoísmo e olhar um pouquinho para o outro, o que o Evangelho nos retrata, né? Fazer ao outro, né? Aquilo que nós gostaríamos também de receber. E aí entra toda essa questão da família, do perdão, da tolerância, da renúncia. Quantas vezes a gente tem que renunciar a algumas situações, né? Quantas vezes a gente precisa dizer ali para nossa família que ama a nossa família, e tem tantas formas de dizer que ama, né? Através de um bom dia, de uma boa tarde, né? Elogiando uma comida, chegando em casa, ai filho, teu quarto tá lindo, coisas que às vezes a gente não se dá por conta em fazer. E na verdade, se a gente for pensar bem, às vezes a gente pensa que isso não é amor, né? Mas o amor tem várias linguagens, né? Então, é uma forma da gente demonstrar esse amor. Isso é algo que a gente precisa só pensar um pouquinho, né? A respeito de nós acharmos que nós somos o centro, né? A gente diz assim, nós descobrimos que a Terra não é o centro do universo. Nós também não somos, né? É verdade. E tu falou uma frase que, para mim, dos ensinamentos do Cristo, ele é primordial. Fazer o próximo que gostaria que fizesse para ele. A gente seguir esse ensinamento básico, simples. Quer dizer, simples, né? É difícil a gente já praticar por nosso orgulho e egoísmo, mas ele é simples, esse ensinamento. Se a gente fizer isso, nossos relacionamentos, relações, tudo vai ser bem diferente. É verdade. Né? E, Rita, já pegando esse gancho, assim, né? O que é, então, para ti o sentimento, o valor, virtude mais importante, né? Nesse cultivo da família, nessa relação toda família, enfim. Para nós, né, qual que tu acha que é mais importante? Ou os mais importantes, né? Eu trouxe, para mim, é essa caridade no lar, com esse olhar, de fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, e essa caridade no lar, que envolve tudo isso, né, que eu comentei, do perdão, da tolerância, o perdão da gente não ser tão julgador, né, da gente não ter tanta mimimi, na verdade. Às vezes a gente se incomoda por pouca coisa na família ali, às vezes até por são detalhes bobos, se a gente for pensar, né? A tolerância no sentido que a gente precisa aceitar o outro do jeito que ele é, né? A gente não pode exigir do outro aquilo que ele ainda não tem para nos oferecer. Não posso exigir... Como que eu vou exigir do outro aquilo que ele ainda não tem, né? Assim como o outro também não pode exigir de mim. E uma coisa muito importante, que é a renúncia, né? A renúncia é algo que a gente trabalha muito dentro do lar, né? Então...
a caridade, eu acho que ela acaba resumindo tudo isso, né? É legal. E para a gente encerrar, então, eu queria... Essa nossa conversa muito boa, tá? Né? Pena que a gente tem um tempo aí, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para nós, para as famílias, né? Tu, coordenadora, né? Dessa área, com a tua experiência já de vida e dentro dessa área também. Uma mensagem tua para nós, né? Como integrantes de famílias, cada um com as suas famílias, uma mensagem positiva para nós. Né? O que você tem para dizer para nós? Né? Eu quero dizer que a família é a nossa melhor escolha para a gente estar junto. Que a gente vai aprendendo que na família todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, todos nós temos as nossas questões íntimas, né? Que precisamos trabalhar. Afinal de contas, né? Se a gente for pensar no pai e mãe, cada um também vem com a sua bagagem ali, não só a bagagem da vida de outra existência, mas a bagagem, né, de existência das famílias da mãe, da família do pai, e ali muitas vezes acaba entrando em conflito. Mas eu queria, Carlos, para encerrar, ler um poema muito bonito que saiu na redação do Momento Espírita em 2014, que eu um dia estava fazendo um estudo para um trabalho que eu fiz, e eu queria só compartilhar com vocês esse poema, que fica, então, a mensagem para todas as famílias. Diz assim: minha vista cansada, meu seio triste, colhi pela calçada raio de sol que persiste, saudade da criança que um dia fui, vontade, ânsia de um rio que não mais flui, haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo do meu filho. Deus o fez parecer comigo, para que nunca esquecesse de o meu menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho, menino que quer aprender, que quer escutar, que quer se deslumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra mais uma vez, como se fosse a primeira, pois as crianças sempre assistem o que gostam diversas vezes, com a alegria e a emoção da primeira vez. Então, essa mensagem acho que resume muita coisa para nós, quanto pais, né? Quanto aquele que está orientando o seu filho, o quanto a gente pode orientar, mas o quanto a gente está aprendendo com as nossas crianças, né? Então, amando os nossos filhos, os educaremos. Educando os nossos filhos, o cobriremos de amor. Então, essa mensagem eu achei linda, porque quantas vezes a gente se pega pensando na nossa infância, né? E aí eu tô com filha adolescente agora, e às vezes eu penso na minha adolescência, converso com ela, e como é bom a gente pensar e poder estar à frente, né, como mãe, como pai, ali cumprindo essa missão. É uma missão, né, que Deus nos ofereceu, nos convidou, né, e nós aceitamos. Legal, Rita, uma mensagem muito bonita mesmo, realmente gostei. Então, eu queria te agradeço, assim, Rita, de coração, pela tua disponibilidade, pelo excelente trabalho, né, a tua boa vontade de estar aqui com a gente, nos trazendo a tua experiência, teus conhecimentos a respeito dessa área, que é uma área, né, fundamental, assim, para a nossa caminhada nesse mundo, e, enfim, na nossa jornada evolutiva, que é a questão da família, né. Então, te agradeço de coração, né, fiquei muito feliz mesmo de poder contar contigo aqui hoje, com a gente, né, e que tu possa agora dizer tuas palavras finais aí, se despedir do pessoal aí, para a gente encerrar nosso trabalho. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite. Sempre é muito bom a gente buscar esse conhecimento para a gente, né? E eu queria dizer que eu tive uma grande professora também, uma grande orientadora que me ajudou muito, né? Eu cheguei na Vinha num momento muito difícil da minha caminhada aqui em Cachoeirinha, e eu tive uma pessoa que me orientou muito dentro da casa. Tenho ela como uma grande amiga, né? E que é a Vânia. A gente também tem que parabenizar a Vânia por todo esse trabalho que ela construiu, né?
Claro que ela tem uma equipe maravilhosa, uma equipe que continuamos juntos, inclusive evangelizadores que são caravaneiros também, né? Então, ela construiu ali com passinho de formiguinha, foi construindo cada trabalho, e estando junto com ela, eu aprendi muito. Então, eu sempre digo assim, duas coisas, que eu sou uma pessoa antes da evangelização, antes do DAFA e antes da Joana de Ângeles, né? E agora eu sou outra. Eu sempre incluo a Joana, porque também é uma grande influência na minha caminhada, na minha forma de encarar as minhas mazelas, né? Porque nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então, eu que agradeço por estar aqui e por fazer parte dessa casa que eu amo muito e estou morrendo de saudade de estar lá junto, presencial. Verdade. Então tá, Rita, muito obrigado, né? Obrigado novamente aí pelo teu trabalho, pela tua contribuição. E a gente está encerrando, então, pessoal, mais um trabalho nosso, né, do Digi Estudo, hoje falando sobre a família, né, a oportunidade a gente teve hoje de discutir aspectos importantes da família, dessa relação com a evangelização, com as crianças, com os jovens, e fica o convite aí para todos vocês poderem compartilhar, poder, né, estar atento também, se possível, aos outros trabalhos que já foram desenvolvidos, estarem atentos aos próximos que virão, né? Como eu sempre falo, a gente tem uma escala até o final do ano com vários assuntos extremamente interessantes, né? Para a gente poder abordar, para a gente discutir aqui, e mais do que nunca, eu sempre falo, né? Esse trabalho é para a gente poder estudar e se aprofundar, né? Parcialmente, porque a gente não vai conseguir se aprofundar totalmente, né? Porque sempre tem coisas a gente aprender. Certo? A gente tem que agradecer. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Beijo no coração de todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.